Olá, pessoal, tudo bem? Galera que está por aí já. Daqui a pouco a gente começa às 7h30 e a gente vai deixar gravado aqui para aqueles que não para aqueles que não estão aqui, né? E assim, para aqueles que não tiveram suporte, né, gente? Eu estou fazendo questão até de gravar, por mais que já seja um pouco tarde. Hoje foi o dia inteiro de trabalho aqui, ó, uma correria danada. Não deu para eu gravar cedo. A minha ideia até era de fazer uma live mais cedo, mas eu não consegui fazer. E por isso é que estou fazendo agora nesse horário, que para vocês é horário de Brasília, né? Já é bem tardinho, né? Já são 8h30 por aí, né? Deixa eu só esperar das 7h30 aqui para a gente, então, puderem avisar lá no Telegram, né, gente? Puderem avisar lá no Telegram, o pessoal do Telegram. Tem gente que fica mais no Telegram, né? Show. Mas se vocês puderem avisar o pessoal lá do Telegram também, o pessoal do grupo, onde estiver. Apesar de que vai ficar gravado, dá para ver. Vocês tiveram todos, assim, todo o suporte, né? Não sei se aqui tem mais alguém com alguma dúvida, alguma outra questão que talvez queira trazer. A gente está tendo um tempinho aí até da meia-noite, né? Mas, gente, na verdade, vou fazer essa live aqui com vocês e gravar aqui, então, essa análise dessas questões. Eu mandei o link aí também para o pessoal entrar pelo YouTube, tá? Então, muita gente vai ter a oportunidade de assistir depois também, tá? Então, vamos lá. Por que eu trouxe aqui essas 13 questões? São 13 questões que impactam. Se você fizer uma análise de 60 questões, dá o quê? Mais de 20% de questões passíveis de anulação só no bloco do direito notarial registral. Então, percebam, é muito relevante, tá? É uma relevância muito grande. E aqui a gente tem algumas considerações que são efetivas, né, gente? São efetivas, claro, no intuito sempre de auxiliar, de ajudar, de colaborar, de contribuir. Eu acho que é isso, né? Foi primeira prova feita pela FGV, para o ENAC. O ENAC também foi a primeira prova, mas o estilo de prova surpreendeu muita gente. A gente percebeu ali que houve muita desconexão, muita questão que não estão conectadas com a atividade notarial registral. E aí, gente, querendo ou não, isso acaba trazendo uma surpresa muito grande para todos que se inscreveram, né? Não tenho dúvida disso. Claro que tem gente que está no mercado aí fazendo concurso para outros lugares, por exemplo, para o Judiciário, para o Ministério Público. Quem está fazendo esses concursos, né? Para a Defensoria, para a área jurídica de uma maneira geral, ele acaba não tendo muita dificuldade nas outras disciplinas. Claro que no direito notarial registral, sim, né, a menos que ele tenha tirado aí uma fatia do tempo para estudar, mas se ele vem fazendo outros concursos também, acabou acontecendo ali de ter disciplinas ligadas, por exemplo, quem está fazendo PGE, procuradorias, muitas questões ali ligadas a processo legislativo, questões que são, que têm um cunho maior de cobrança em outro concurso.
né? Concurso para a Procuradoria, concurso para o Judiciário, concurso para o Ministério Público, concurso para analista legislativo. Então, assim, o que se esperava dessa prova, efetivamente, era o quê? Era que viesse o bloco de direito notarial registral, que é um bloco denso, um bloco com bastante legislação, bastante norma, bastante provimentos, não digo nem provimento, agora meio que concentrou tudo no Código Nacional de Normas, né, mas resoluções do CNJ, tem muitas resoluções do CNJ e muitas leis que estavam previstas no edital. Então, tinha bastante legislação prevista no edital, muitas resoluções, provimentos, as leis que estruturam e fundamentam a atividade notarial registral, que são densas, são grandes, não são pequenas. As novidades, né, gente, é 14.711, Marco Legal das Garantias, a parte toda tecnológica, que é a 14.382, que caiu muito pouco, considerando aí o universo de informações que poderiam ser cobradas, caiu muito pouco. Se você olhar para as centrais, qual foi a cobrança das centrais? Falou muito rapidamente do SERP. Então, assim, o que a gente percebe também é que o examinador, o desconhecimento do examinador na disciplina, que é uma disciplina muito específica, muito técnica específica, acaba acontecendo isso, que o examinador acaba buscando para o campo dele. Isso é natural. Qualquer examinador que vai elaborar uma questão, que vai fazer uma questão, ele vai elaborar uma questão linkada muitas vezes com o estilo de pesquisa, o campo que ele atua. E aí o que a gente acabou percebendo ali é que o próprio direito notarial registral ele foi invadido por outras disciplinas, o que deveria ter sido ao contrário, né? O que deveria ter sido ao contrário. O que deveria acontecer ali é no direito notarial registral, o bloco do direito notarial registral está focado no que está previsto no edital. Então, ali, a Lei 6.015, a 8.935, a Lei de Escritura, gente, 7.433, 9.324, nada dessas leis foram cobradas, né? E aí tem a 3.465, aí tem as novidades, né? 14.711, e que, assim, com uma bastante abrangência para a cobrança, né? Então, tinha muita coisa para ser cobrada fora, né? Fora todo o arcabouço, né, do Código Nacional de Normas. Gente, o Código Nacional de Normas tem 500 artigos, fora os artigos que agora estão lá com letras alfabéticas, né? Quando você olha para os alfabetos, né, para os artigos com o alfabeto, aí abre um montão de possibilidade. Então, eram mais de 500 artigos do Código Nacional de Normas, muito pouco foi cobrado. Você olha para as leis em si, pouca coisa foi cobrada. E aí você olha e vê invasão de disciplina no próprio direito notarial registral, vindo bem ao contrário do que deveria ser a regra para essa prova. Por quê? Porque o bloco deveria estar protegido. Por que está protegido pelo que está no edital? Porque foi um posicionamento do CNJ nesse sentido, de que 60 questões deveria ser de direito notarial registral, e foi isso que foi colocado no edital. E o que se espera do examinador é que ele traga 60 questões dentro do que está previsto no edital, com todo o mapeamento e os itens que estão no edital. Quando há uma invasão de outras disciplinas caindo dentro do bloco do direito notarial registral, como aconteceu, gente, foram 4 questões, eu não estou entrando nem em outras questões, porque ainda tinha ali questão de tributário, tinha outras mais. Eu estou falando só de direito civil, foram 4, meio que seguidas, inclusive, deixando bem claro, o enunciado dizendo, conforme o Código Civil, tomando-se como base o Código Civil. Gente, mas está dentro do bloco de notarial registral. E não era ali que ele deveria estar. Ele deveria estar lá no bloco dele, ou lá no tópico dele, porque o direito civil tem um tópico especial só para ele, e definindo qual é a quantidade. A quantidade de questão de direito civil para essa prova eram 14.
quando a gente olha para essas 4 que foram inseridas dentro do bloco de direito notarial registral, então saiu de 14 e foi para 18. Isso desequilibrou a quantidade de direito notarial registral para a quantidade de direito civil. Gente, e não é à toa que eram 60 questões do bloco notarial registral. Não é à toa. Tem um porquê. Tem uma lógica por trás. Qual é a lógica por trás? 60 questões é a cláusula de barreira. É o que você tem que vencer para poder se certificar. E muitas das pessoas que fizeram essa prova são tabeliães e registradores. E esse bloco era um bloco que eu entendo imutável, ou seja, não pode ser invadido por outras disciplinas, porque é ali que está a lógica do direito notarial registral para a prova de remoção. Então, essa prova ela não certifica apenas quem vai fazer prova, concurso de provimento. Não é só quem vai fazer concurso de provimento, vai ingressar na atividade notarial registral, naquele estado, como tabelião. Não. Também, essa qualificação, essa prova da FGV, também certifica notários e registradores que pretendem fazer prova de remoção. Então, é essa prova que habilita quem já é notário e registrador para fazer a prova de remoção dentro do seu estado. Então, não é à toa que ali tem 60 questões que devem ser protegidas dentro de um bloco de direito notarial registral, porque a cláusula de barreira para a certificação são 60% da prova, são 60 questões. E quando há invasão de outras disciplinas dentro do bloco de direito notarial registral, então houve o quê? Uma diminuição de quantidade de questões específicas e protegidas intencionalmente pelo CNJ, diminuindo esse percentual. Então, passou de 60% de questões protegidas que devem ser da atividade notarial registral, porque está aferindo também a habilitação para o concurso de remoção dentro dos estados, que são feitos somente por notário e por registrador. Houve uma violação frontal a esse bloco. Eu entendo que esse bloco ele não pode ser invadido por outras disciplinas. Esse bloco tem que ser protegido, porque 60%. São as 60 questões que o tabelião registrador precisa atingir para ele poder se habilitar a fazer concurso de remoção dentro do estado dele. E quando há essa invasão, o que acaba acontecendo ali? Tirou-se a oportunidade de, em 4 questões, aquele tabelião e aquele registrador acertar a questão. Houve um desequilíbrio. Tá? Por quê? Porque a atividade notarial registral é o dia a dia dele. É a possibilidade que ele tem de conseguir a qualificação que ele precisa para a prova de remoção no Estado. Então, não foi à toa que o CNJ deliberou por 60 questões na prova do ENAC. Por quê? Porque tabeliães e registradores também estão sendo submetidos a essa prova. Tá? É diferente, por exemplo, da prova do exame nacional da magistratura. ENAM. Os juízes, para mudar de comarca, de entrância, ele não tem que se submeter ao concurso nacional, como o notário e o registrador estão sendo submetidos. Então, gente, houve um grande equívoco aí, eu entendo, do examinador, da banca, em deixar inserir questões puramente de direito civil dentro do bloco de direito notarial registral. E tem mais, tem questões ali também de tributário, tem questões ali de constitucional. Eu nem entrei nesse mérito, nem fui olhar essas questões. Fiquei, na verdade, até norteado. O meu norte foi o que os alunos me pediram. Então, como eles me pediram, essa questão, por exemplo, a 37, a 35, e essas questões já saíam, eu já peguei esse bloco de direito civil e fiz uma análise só deles. Então, eu entendo que essas 4 questões elas podem ser objeto de recurso, inclusive
pode ser até objeto de reclamação diretamente no CNJ, mostrando ao CNJ que houve uma violação aí, houve uma violação ao que foi pré-estabelecido no edital. Porque, gente, o edital é a lei do concurso, é a lei que é a regra do jogo. E se a regra do jogo é violada, ou seja, ela cria um desequilíbrio. E foi o que aconteceu. Tá? Então, efetivamente, queria fazer essa abertura, porque essa abertura aqui, só elas são 4 questões, né? São 4 questões que podem ser objetos de anulação. Eu acho que, entendo que a banca, por questão de justiça, teria que anular essas 4 questões para não prejudicar a contagem do bloco de 60 questões. Porque se ela anula essas 4, ela considera, então, todos recebem pontos aqui, e aí não haveria prejuízo para ninguém, tá? Não haveria prejuízo, por mais que as questões estejam, acho que só tem uma delas ali que está com vício mesmo de material, mas as demais estão com esse vício jurídico que é o que? A aplicação da questão puramente civil dentro de um bloco que deveria ser cobrado direito notarial registral. Ok? Então, eu passei por essas são as questões 33, salvo engano, 33. Isso eu estou falando aqui da prova 2, tá, gente? A prova 2. Aí depois vocês têm que pegar lá e fazer a comparação da prova 2 com as outras provas para poder identificar qual é o número da questão, tá? Então, para quem ainda vai fazer recurso hoje, ainda há a possibilidade de utilizar a fundamentação que eu coloquei aqui e aproveitar esses recursos, tá bom? Bom, então, nós temos aqui, aí, saindo disso, vamos para a questão 5. O que é a questão 5, gente? A questão 5 é uma questão do INCRA. Essa questão do INCRA aqui é bem interessante, porque, gente, o edital, ele deixa claro que, em termos de regularização fundiária, se utilizaria, ele colocou lá qual é a lei. Ele colocou lá a lei 13.465 e colocou lá a lei agora 96, esqueci de cabeça agora, mas eu puxo aqui agora no edital. Deixa eu puxar aqui rapidamente. Aqui no edital de abertura, onde ela deixa claro qual é o item 6.11, tá? Então, quem quiser acompanhar aí pelo edital, vocês vão ver o item 6.11. O item 6.11, ele traz a regularização fundiária e ele diz quais são as leis que serão cobradas, tá? Então, eu vou colocar aqui, como o item que foi colocado, né? Vou botar aqui, ó, esse é o edital, né? Vou botar aqui o edital. Esse é o edital. Aqui no edital, o que está dizendo, gente? O edital trouxe expressamente o quê? O item, o que seria cobrado. Isso aqui, gente, é interessante, porque é importante você ter essa informação aqui, entender que o edital ele foi específico. Ele foi específico. Professor, o senhor vai apresentar esse recurso? Seria muito bom se apresentasse. Mas eu vou ver aqui, porque... Mas dá para todos apresentarem aí, né? Eu, na verdade, vou abrir aqui. Eu já deixei o drive aí para poder... para o pessoal poder entrar e pegar e fazer, tá? Mas eu acredito... Esse que você está falando é qual? Essas 4, eu fiz um parecer, além de fazer o parecer, eu fiz o recurso das 4, tá? Essa 4, sim. Essas 4 aqui, eu fiz o recurso das 4 questões, por quê? Porque tem que fazer individual, né? Mas eu fiz e coloquei no bloco que, na verdade, as outras também são passíveis de nulidade, tá? E aí, essa eu já fiz já. Quiser ficar tranquilo quanto a essas, já tá no esquema já. Mas seria bom
Eu não sei, depois, quem tem contato com as associações e tudo mais, até cabe aí, se eles não aceitarem um recurso, um pedido de providência no CNJ. Por quê? Porque é evidente, eu entendo que é evidente que quando o CNJ deliberou para 60 questões e botou a cláusula de barreira em 60 questões, o que se pretende aí é o quê? É atender principalmente o pessoal que vai fazer concurso de remoção. Então, quem vai fazer concurso de remoção é da atividade notarial registral, por mais que o concurso já seja de delegatário. A gente vê que há uma extrapolação geral nas outras disciplinas para trazer casos hipotéticos e questões que estão totalmente conectadas com a atividade notarial registral. E eu não consigo entender isso. Se é um concurso para a atividade notarial registral, ela tem que vir conectada com a atividade notarial registral. Então, é o direito civil conectado, é o direito constitucional conectado. Gente, quantos julgados constitucionais tem ligado à atividade notarial registral? Ligado ao RCPN, ligado ao RI, mas tem muito. Direito tributário, quantas questões de direito tributário tem ligado à atividade notarial registral? E aí se deixa perder tudo isso, e eu não entendo por quê. Seja, é um momento de se cobrar questões ligadas à atividade notarial registral, mas se cobrar questões ligadas a outro tipo de agente público. Procurador, então, para mim, ali tinha muita questão ligada à procuradoria. Muita mesmo, fora da atividade notarial registral. Então, aqui, olha só para vocês terem ideia, nessa questão aqui do INCRA, essa questão aqui, gente, o que acontece? O edital deixou claro, quando fala de regularização fundiária, urbana e rural, ele trouxe a 13.465 e a lei 11.952. Inclusive, essa 11.952 foi objeto de questão também. Foi cobrada. Tá? E aí, o que acontece? Ele cobrou uma outra lei que foi alterada cobrou a lei 8.629, que foi alterada pela 13.465. Gente, é claro isso, que a lei 13.465 fez alterações na 8.629. Só que o objeto de cobrança é na 8.629, não na 13.465, até porque a 13.465 foi norma alteradora, e aquele conteúdo da alteração não passa a fazer parte do escopo da 13.465. Então, ela não pode ser utilizada como base para se cobrar uma questão que ela foi alteradora só. Tá? E a lei que foi cobrada não faz parte do escopo do que está previsto no edital, no bloco de direito notarial registral. Simples assim. Não faz parte, não está ali. Essa 18B aqui é artigo 18B da lei 8.629. E outra coisa, gente, se utiliza uma lei que não está prevista ali, mas pelo menos está ligada à atividade notarial registral, ou seja, é cobrado atos ou prática ou caso hipotético envolvendo atividade notarial registral, ok. Mas nem isso, gente. Está cobrando o quê? Um procedimento administrativo interno do INCRA, que não tem nada a ver com a atividade notarial registral. Então, entendo aqui que essa questão realmente ela tem tudo para ser anulada, desde que haja um bom senso aí da FGV, da banca, que ela realmente haja com justiça. Se agir com justiça, ela vai eliminar essa questão aqui, vai retirar essa questão aqui do escopo de validade ali, tá, da prova, porque efetivamente tem, primeiro, que foge a matéria, o assunto está fora, segundo, que ela sequer está prevista no edital, está fora do edital, não está ali. Tá? E eu trago essa questão toda aqui, falando sobre isso, tá? Faço aqui uma análise técnica aqui final, né? Não muito complexa, mais diminuta, tá? A alternativa D é materialmente correta, mas juridicamente inválida por exigir norma fora do edital. As demais estão corretas, mas o que você pode utilizar aqui várias argumentações, tá? Ligada, por exemplo, não só o fato dela não estar ali presente, mas essa questão, por exemplo, ela poderia, se tivesse prevista, poderia estar lá no direito administrativo.
se estivesse prevista. Mas sequer prevista ela está no edital. Então, para mim, é falta de previsão editalícia, ela não poderia ser cobrada. Tá? Eu, aqui, na verdade, para os mentorados aqui, todos aqui receberam, eu fiz um recurso específico para essa, um modelo de recurso específico para essa questão, tá? Então, aí, a galera que está aí, se quiser compartilhar com algum amigo e tudo mais, a fundamentação toda que a gente colocou lá, pode compartilhar, aqui eu trago só mesmo os tópicos mostrando que está equivocada, e aí tem que fazer a fundamentação mais aprofundada, tá bom? Aqui eu não, acabo não aprofundando muito, mas eu coloco aqui quais são as normas, quais são os artigos que são violados ali, tá bom? O edital violado, ok? Beleza, a questão 6, gente. A questão 6, ela traz o quê? Ela traz, e aí fala da questão do óbito, né? João faleceu na circunscrição Y, enquanto visitava o parente. Gente, aqui também a gente faz o questionamento, por quê? Porque aqui simplesmente se cobra a literalidade da lei. Então, assim, vocês vão ver que, o que tem aqui é uma cobrança de literalidade. Sem olhar a prática do registrador civil. Gente, não tem como a banca montar uma questão onde ela traga duas possibilidades reais, que não é pelo fato de não estar na lei 6.015 que não é cobrado, entendeu? Então, aqui eu vou mostrar isso aqui bem claramente para vocês, que é o quê? Essa questão aqui, o que acontece com ela? Lá está dizendo realmente que, na 77 da 6.015, que se não houver médico no local, duas testemunhas qualificadas podem suprir esse requisito. Só que isso está lá na letra E. Não, está me engano, está na letra E. Tá. Não, a resposta está na letra E. Eles botaram aqui na letra E. Então, olha lá. Duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte, pode, mas aí bota a pegadinha antes. E uma das pegadinhas que eu entendo aqui, que é possível e aceitável, é essa questão aqui da B. A B, antes de proceder ao centro de óbito, compete ao registrador verificar se há o registro de nascimento, se ele for registrado. Gente, isso aqui tecnicamente está certo. Então, onde é que está escrito isso? Se você olhar, está na própria 6.015, mas é para criança até 1 ano, mas ali, quando o legislador coloca isso ali, é porque o legislador está fazendo o quê? Ele está invertendo competência. Porque a competência do registrador civil para nascimento é daquele do local do nascimento ou aqueles dos domicílios dos pais. Então, esses são os registradores civis competentes para fazer certidão de nascimento. Quando ele fala que, ao registrar o óbito, e aí a gente está olhando para a competência do óbito. A competência do óbito não é onde nasceu, e nem no domicílio dos pais, mas, em tese, pode acontecer de ser onde? No local do falecimento. E aí o registrador civil, em tese, ele não seria competente. Concorda ou não? Se você parar a analisar, ele não é competente para fazer o nascimento. Por que ele não é competente para o nascimento? Porque o nascimento tem regra própria. Mas ali a lei já diz o seguinte: se for criança com menos de um ano, verifica se ele tem registro. Se ele não tiver, já faz o nascimento e o óbito. O que aconteceu ali? Houve um deslocamento de competência. Deslocamento de competência do registrador civil do local do nascimento e do domicílio dos pais para o local do óbito. Então, o local do óbito, o registrador civil passa a ser competente pelos dois registros, tanto nascimento quanto falecimento. O que é isso aqui? É não obrigar a pessoa a ir lá no registrador civil, que seria o competente, para fazer. Então, o próprio ordenamento jurídico fala, não, você passa a ser o competente, para que se faça primeiro o registro civil de nascimento, para depois o óbito. Gente, é o lógico. Como é que você vai registrar óbito de alguém que sequer existe para o Estado? Primeiro tem que ter o registro de nascimento. E, professor, mas e o que comprova isso? O que comprova é o dever do registrador de fazer o quê? De fazer as anotações. O registrador tem que anotar no registro de nascimento o óbito. E como é que ele vai registrar? Como é que ele vai fazer a anotação no registro de nascimento do óbito se ele não
verificar se a pessoa tem registro de nascimento antes do óbito. Tem que verificar. Então, ele tem, ou ele mesmo faz essa anotação, se o registro de óbito, se o registro de nascimento é na própria serventia dele, ou ele é obrigado a comunicar a outra serventia se esse registro for na outra serventia, gente. Então, perceba, essa B, ela está correta também. Ah, professor, e onde é que estão esses fundamentos? Ou o 107. Se você pegar o 107 da Lei de Registros Públicos, o que ele diz? Que o registrador é obrigado a anotar o óbito aonde? Onde que ele tem que anotar o óbito, gente? No assento de nascimento. E como é que ele vai anotar o óbito no assento de nascimento se ele não verificar que tem nascimento? Ou então, ele tem que... Aqui, ó, lá no 236 do Código de Norma, diz que ele é obrigado a comunicar a outra serventia de forma eletrônica, através do CRC, para cumprir o que está no 107. Então, ele tem que cumprir o que está no 107. Vai lá no 236 para você ver. Ele tem que cumprir o que está no 107. Para ele cumprir o que está no 107, o que ele tem que fazer, gente? Verificar se tem registro de nascimento. Então, o que acontece aqui? A questão, ela foi elaborada por quem não tem o quê? Conhecimento da prática registral. Então, colocou uma pegadinha ali, mas é uma pegadinha que é real. É real. Ou seja, efetivamente, na prática, você tem que verificar se tem nascimento ou não. Ah, professor, mas e aí? Se não tiver, inclusive, vai ter que fazer um procedimento de registro tardio. Né? Vai ter que trazer testemunhas. Por quê, gente? Porque tem que... Você só pode fazer o término... Porque não tenha dúvida que do nascimento ao óbito... Gente, perceba, o nascimento, o registro de nascimento, ele é declaratório. Ele não é constitutivo, ele é declaratório, tá? Porque se constituiu. Só que tem direitos que foram recebidos aqui. E essa personalidade jurídica aqui, ela existiu, só que o Estado desconhece. E onde é que está o sistema de segurança jurídica dos registros públicos? Está aqui, está nesse compartilhamento de informação, está nesse cruzamento de informação. Então, a anotação ela é obrigatória, tem que fazer obrigatoriamente a anotação. Ah, professor, e se então a pessoa chegar e falar, ele não tem registro de nascimento, vai ter que fazer o registro de nascimento antes, inclusive. Vai ter que fazer. Por quê? Porque vai ter que ter um procedimento de registro tardio ali, gente. Porque vai ter que fazer o registro de nascimento e anotar, fazer a anotação do óbito nele. Então, essa verificação tem que ser feita? Sim. E olha que ele fala só isso, que tem que ser verificado. Ele não falou nem que tem que fazer o registro antes. Ou seja, o registrador tem que verificar verificar previamente, antes de proceder ao assento de óbito, compete verificar se houve registro de nascimento, com certeza. Com certeza. Como é que ele vai fazer a anotação se ele não verificar se há registro de nascimento? Como é que ele vai conectar, dar segurança jurídica nas comunicações? Como é que ele vai fazer as comunicações interregistros? Um dos princípios é a continuidade no sistema de registros, né? Continuidade. E essa continuidade, a análise do Estado Civil, inclusive, entra nessa jogada, né? Então, a pessoa que vai casar, ela tem que apresentar a certidão de nascimento para olhar o estado civil dela lá, ver se não teve nenhuma alteração. Ela casou aqui, eu tenho que anotar lá. Tem que fazer o quê? Anotações, para dar o quê? Segurança jurídica. Faleceu, eu tenho que anotar no casamento, se for casado, e no nascimento, o registro de óbito. Perceberam, gente? Então, para mim, essa questão aqui também está certa. E o examinador, por desconhecer a prática notarial registral, ele, então, não considerou essa possibilidade, colocou como uma pegadinha e que não estava prevista literalmente em lugar nenhum, na literalidade, mas peraí. A análise do direito notarial registral, ela tem que ser sistêmica, ela tem que ser teleológica, ela tem que avaliar os princípios notariais registrais. Por mais que não esteja previsto ali, dentro do checklist que o registrador tem que fazer aquilo, ele tem que fazer, porque não tem como, é condição sine qua non, condição sine qua non para eu fazer qualquer comunicado ou eu praticar um ato que depende daquele, né, que eu faça verificação. Como é que eu vou anotar algo se eu sequer verifiquei se existia aquele registro
e onde é que ele existia, ainda tem isso. Se era registrado e onde era registrado, ainda tem que ver isso. Percebeu? Então, eu entendo que essa questão aqui, eu fiz a fundamentação para a galera aqui, para os mentorados. Quem não tem, gente, entre em contato com a galera aqui, tá? Que esse de preservar as 60 de notarial. Ok, Não, sem dúvida. Isso aí a cláusula de barreira 60, por isso mesmo, tem que preservar. Tá? Beleza? Então, essa daqui é isso, gente. Eu bati nessa tecla e eu imagino que esse é o correto. Tá? Depois, nesse link aí, eu vou botar também lá as possibilidades, né? Eu vou botar uma versão também do recurso para quem está acessando o link nosso aqui, para ter acesso a pelo menos uma das versões que a gente disponibilizou aí como um modelo para o recurso, tá? E aí você tem que adequar ao seu linguajar, mas tem um modelo lá pronto, ok? Então, aqui a gente traz toda essa situação de continuidade, a verdade registral, da especialidade, publicidade, tem que dar publicidade, porque tem que constar o óbito na certidão de nascimento, porque se alguém pegar a certidão de nascimento, já está constando lá o óbito, né? Ou seja, da segurança jurídica, ok? Então, não sei se eu fiz uma análise técnica aqui, ó, então, ó, né? A letra E está correta, com base na literalidade. Agora, a B também está tecnicamente correta e é obrigatória na prática funcional, com base no 107 da Lei de Registro Público, combinado com 236 do Código Nacional de Normas. E ainda dos princípios de continuidade e verdade registral, tá bom? As demais estão incorretas, ok? Então, coexiste para mim aí duas alternativas corretas. A questão 12, gente, a questão 12, ela vai falar do registro de sentença estrangeira de união estável, tá? E aí, o que acontece? Aqui, nessa questão, Maria, brasileira, viveu em união estável com cidadão americano em país da América Central, obteve sentença estrangeira, declarando dissolução no estável, retornando ao Brasil, solicitou o registro no RCPN. A pergunta é, em que hipótese o registro seria admitido? Tá? E aí vem a pergunta, salvo engano, eles colocaram aqui, foi a letra A como correta, né? O registro pressupõe a sua prévia homologação. Gente, isso aqui, né? Se você olhar lá, está lá no 239, tá? O 239 que cuida o Código Nacional de Normas, ele regulamenta a união estável e o procedimento dela no registro civil, como deve ser feito, o traslado principalmente. Ó. A homologação judicial de sentença estrangeira não é obrigatória em todos os casos. Só vai haver necessidade, gente, se houver o quê? Houver conflito, tem uns casos específicos, entendeu? O artigo 94A parágrafo 3º da Lei de Registros Públicos, incluída lá pela 4.382, e também o artigo 539 do Código de Normas, prevê expressamente a possibilidade de registro sem homologação. Então, vai lá e consulta que você vai achar. Tá? Não há necessidade de homologação judicial aqui. Tá? E aí, traz aqui, ó, se houver necessidade de prévia homologação, tem os casos específicos para isso. Tá? E aqui deixa até claro, ó, isso aqui já é bem claro mesmo, porque lá, ele coloca lá na letra A lá que depende de homologação, já de cara, né? E aqui diz, ó, aqui eu trago a observação que ele bota aqui conforme o caso, ó. Ou seja, a homologação não é pressuposto absoluto, como afirma lá na alternativa. Tá? Ele diz aqui, ó, o disposto do parágrafo 3º não afasta, conforme o caso, tá? Ou seja, é uma exceção, é uma possibilidade, tá? A necessidade de prévia homologação da sentença estrangeira, ok? Então, vai ser feito no livro E, tá? Essa é a correta, em que Maria teve a sua última residência, né? Ou, né, aqui, né, no primeiro ofício, né, do Distrito Federal ou local da residência dela. O registro será realizado no livro E das pessoas na última residência no Brasil dos companheiros, ok? Deixa eu... Então, aqui, o traslado aqui, ele ingressa sem nenhum tipo de dificuldade, tá bom, gente? Essa aqui é a questão, isso no caderno 2, né? A questão 12, tá bom? Deixa eu pegar aqui uma outra.
Aqui, então, ó, a alternativa A gabaritada pela banca está errada, né? Tem 3 alternativas ali que traz essa possibilidade de, né, também de ser praticada e pode ser utilizada. Então, isso aí viola a unicidade da resposta, tá? A questão objetiva só pode ter uma resposta, não pode ter mais de uma. Tem ali os fundamentos, mas eu vou disponibilizar também aqui um modelo de recurso, a versão, né? Uma minutazinha que eu preparei lá, tá bom? A da uso capião, gente, fala da ata notarial e aqui ele traz a prorrogação da prenotação como simplesmente a correta, né? Então, João possuía um imóvel, 250 metros quadrados e tal. E aqui o que ele fala? Ele dá como alternativa errada, mas que eu entendo que está certa, né? O requerimento deve ser instruído com ata notarial lavrada por tabelião de nota, atestando o tempo de posse. Gente, aqui ele não colocou nenhuma palavra excludente. Aqui não colocou assim, isso aqui está certo, essa afirmação está correta, tá? Totalmente correta. E em questão objetiva, você não pode trazer 2 possibilidades de resposta. Por mais que a gente, como professor, vai ensinando, gente, olha a menos errada, a mais certa, a menos errada, mas efetivamente você não pode ter 2 hipóteses aqui. E essa hipótese está correta, essa questão está completamente correta. Não tem problema aqui. Por quê? Porque ele não colocou nenhuma expressão limitadora. Então, aqui, ó, o requerimento deve ser instruído com ata notarial, deve, porque sim, é obrigado a ter, tá? Uso capião, obrigatoriamente tem que ter ata notarial, e essa ata notarial, além de outras coisas, ela tem que atestar o tempo de posse, então está correto. E digo mais, o Código Nacional de Normas, ele trouxe possibilidades de mais de uma ata. Então, aí que está, que é legal, que ele pode falar assim, não, mas a ata notarial ela tem que ter todas as informações. Não, peraí, claro que não. E eu botei isso no recurso. Claro que não. Por quê? Porque uma pode atestar a posse, as outras complementares podem atestar outras coisas. Gente, pode ter ata notarial não só de um tabelião, pode ter até mais de um tabelião apresentando ata notarial complementar, pode ter escrituras públicas declaratórias do município, até mesmo oriundas de outros municípios, por outros tabeliães, sem problema nenhuma, porque isso é instrução, tá? Não há uma limitação. E ele também poderia ter, se ele quisesse excluir essa A, ele teria colocado ali, atestando somente o tempo de posse. Aí não, somente o tempo de posse não. A ata notarial, ela deve, que instrui o procedimento de uso capião, ela deve ter mais informações, não só o tempo de posse, né? O que se busca é muito mais que isso. Mas ele não colocou nenhuma excludente dessa informação. Então, está certa. Não tem erro aí, tá bom? Não há erro aí, ok? Então, a assertiva de uma não exclui o que está certo na outra. E é isso que a gente trouxe aqui, colocando que tem pelo menos 2 opções corretas aqui, o que nulifica a questão, né? Alternativa A e D, ambos estão corretos, pois tratam de etapas distintas e cumulativas do procedimento de uso capião extrajudicial, tá? O candidato que marcasse uma ou outra alternativa aqui estaria agindo corretamente, tá? E outra coisa, aí tu vê a pegadinha, coloca uma prova densa, cansativa, uma prova com muita contradição que faz parar e perder muito tempo. Você, muitas vezes, está já analisando essa questão de forma já rápida, correndo, porque você já tem que partir para as outras, que tem um texto grande, e você já encontra a assertiva correta na letra A. Você vai perder tempo lendo o resto, se você tem certeza que está correto? Não. Então, você já marca aquela como correta e já parte para outra, para buscar outra opção. E aí, na verdade, é uma casca de banana ou na verdade, uma armadilha, porque o examinador colocou uma mais completa, ou que é a literalidade da lei, na opção E. Isso é um equívoco, isso é um engano, isso é um erro, e isso não avalia conhecimento. Essa é a questão também, tá? Porque isso aí acaba aparecendo sendo uma prova mais de psicotécnico, uma prova mais de aquele que foi, de repente, mais veloz, ou aquele que não parou para analisar, ou aquele que... Então, assim, acaba mexendo com o emocional e psicológico. Não é a prova de conhecimento. Gente, uma prova com 5 horas, onde você tem 500 itens diferentes para avaliar.
500. Você tem que ler cada um deles e opinar se está certo ou errado. Fora isso, você tem um texto enorme, avaliativo, daquelas alternativas que você tem que avaliar. E muitas vezes, e aí que está, quando acontece questões que são contraditórias, que aqui eu encontrei várias, o enunciado diz uma coisa, aí na pergunta vai perguntar outra coisa que está desconecta com o enunciado, isso é altamente frustrante para o candidato, porque ele não consegue fazer uma leitura fluida, ele não consegue fazer uma análise fluida, as questões ficam contraditórias, ficam desconexas, isso cria um desequilíbrio até na hora da prova. Né? Um desequilíbrio ali na hora da prova, você não consegue. Né? E aí você acaba abandonando a questão, porque você não conseguiu entender a lógica da questão, e isso aconteceu muito no direito notarial registral. Você lê a questão toda, não entender a lógica, porque o enunciado fala uma coisa, as opções falam outra, só que você já perdeu um tempo enorme ali, você não quer nem partir para outra sem definir aquela. E aí você fica ali perdendo tempo, porque ela não é fluida, ela é desconexa, o enunciado não bate com as opções, as perguntas estão enviesadas, entendeu? As opções, você encontra duas verdadeiras. O que acontece quando você encontra duas verdadeiras e você sabe que só pode ter uma? Qual é a que você vai marcar? E isso causa o quê? Isso causa uma frustração, porque você fica preso ali e perdendo tempo para as outras questões. Aí você não sabe se você parte para as outras, se você continua ali até tentar entender qual é a lógica da questão, o que o examinador quer. O que é isso? O candidato fica tentando buscar o que o examinador quer. E se o examinador não é claro, não é conciso, não é objetivo, gente, a questão é objetivo, o nome já diz, questões objetivas. Então, ele não é objetivo, não é claro, não é conciso, não é direto naquilo que ele está perguntando, deixa dubiedades, né? Deixa ali questões ambíguas, deixa ali duas possibilidades de resposta na mesma questão. Gente, isso é frustrante para o candidato e há com certeza, perda de tempo. Eu imagino que muita gente não conseguiu terminar essa prova. Conseguiu até terminar a prova que não conhecia do assunto. Né? Porque o cara não conhece, ele leu, não conhece, vai embora. Outro não conhece, vai embora. Só conseguiu terminar essa prova dentro do horário, de repente até antes do horário, quem não conhecia as questões. Quem não conhecia, chutou, vai embora, chutou, vai embora. Agora, quem conhece, se confronta com a questão e aí consegue encontrar duas respostas na mesma questão, ou seja, é um sofrimento. Que qual delas vai marcar sabendo que só uma pode ser a verdadeira? E aí você fica tentando entender o que o examinador quer. Não é fácil, é difícil. Então, assim, o que a gente precisa, né, é que as bancas entendam, não só a FGV como outras, né, que tem que ser objetivo. Aquilo ali é um momento de uma questão objetiva, fluidez, concisão. O enunciado ele defende ali uma lógica, uma tese, que você vai buscar essa tese lá nas opções. Se não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu vou mostrar aqui que tem questão que não tem nada a ver, né? Pelo contrário, é contraditório, e para mim cabe recurso também, é realmente muito difícil. Tá? Então, aqui, ó, vamos para outra, que é a questão 21. Essa daqui é intimação. Gente, essa daqui, mesma coisa. Isso aqui é do protesto, né? Protesto é a minha área, né? A área aqui que eu mais domino, né? Porque eu atuo nessa área, né? Depois de ter atuado como tabelião de nota, registrador civil, hoje eu sou tabelião de protesto. E aqui, gente, ó, o examinador aqui também se equivocou, novamente ele se equivocou. Tá? Por quê? Porque tem a alteração legislativa nova. Né? A 14.711, ela traz como prioridade no sistema de intimações para o protesto a prioridade da intimação eletrônica. Só que aí o examinador partiu do pressuposto que quando o devedor, que ele trouxe na questão exatamente isso, eu entendi ali o que ele quis dizer, só que ele se equivocou. Ele se equivocou por quê? Porque lá ele assim, deixou de ver o que está previsto no Código de Normas.
Gente, não é só a lei. A atividade notarial registral, ela não está presa só à lei 9492, não é só aquela literalidade, tem um provimento regulamentador. E o que regulamenta a 9492 é o Código Nacional de Normas. E lá no Código Nacional de Normas, tem 2 dispositivos lá que deixa claro que é o eletrônico que é a prioridade. Né? Quando ele, na verdade, ele trouxe, a lógica que ele trouxe, de que o credor veio até a serventia, apresentou o título a protesto, apresentou o endereço do devedor, e esse endereço era em outra comarca. Então, a única hipótese que o examinador conseguiu visualizar é que a prioridade, já que o devedor mora em outra comarca, já que foi entregue o endereço físico, né? Qual é a prioridade para a intimação antes do edital? Porque aí, na verdade, ele só analisou o quê? Intimação física e edital. Antes de enviar para o edital, a lei diz que o tabelião tem que esgotar os meios necessários de encontrar o devedor. E qual é o caminho de esgotar? Através do AR. Então, ele tem que fazer o AR quando a pessoa morar fora do município, como forma de esgotamento de possibilidade de encontrar o devedor, antes de enviar para o edital. Só que, gente, a própria lei já diz, o AR é uma forma de esgotar. Se é esgotar a tentativa de encontrar, é porque, com certeza, outras podem ser utilizadas. E essas outras, gente, são as principais. A principal hoje é eletrônica, é pela mensagem do WhatsApp, é por mensagem de voz, é por mensagem de texto, é por e-mail, é por correio eletrônico. Então, hoje é virtualmente. Então, isso o examinador não conseguiu visualizar. Por quê? Porque na cabeça dele não foi entregue isso, foi entregue endereço físico. Sem endereço físico, como é que o tabelião vai achar o endereço eletrônico da pessoa? E o tabelião teria essa liberdade de procurar nos seus arquivos? É isso que ficou faltando para o examinador. Essa informação. Lá no 134 do Código Nacional de Normas, está dizendo lá, e isso está, gente, tá no tópico da LGPD. Olha aí. Está no tópico da LGPD, não está nem no tópico do protesto. Então, você tem que conhecer bem o Código Nacional de Normas para poder identificar essa possibilidade. Lá está dizendo que o tabelião de protesto ele pode, sim, buscar nos cadastros que ele tem, seja dele, pessoal dele, seja de órgãos públicos, seja da Central Nacional de Protesto, seja com outros tabeliães, ele pode buscar endereços físicos e eletrônicos para intimar o devedor. E aí, se ele tem acesso a endereços físicos e eletrônicos, inclusive o eletrônico, ou seja, o que acontece aí? Ele pode efetuar a intimação de forma eletrônica. E é isso que está previsto na Lei 9492 como prioridade, porque lá diz o seguinte, que primeiro, ou seja, na verdade não diz nem que primeiro, diz que o tabelião pode fazer intimação de forma eletrônica. E caso essa intimação eletrônica não retorne até 3 dias, ou seja, não retorne o recebimento dela em até 3 dias, aí sim o tabelião vai fazer a intimação nos moldes do parágrafo 1º e 2º, que é o quê? O AR, que é a intimação física, que é o AR, que é o edital, que são os próximos passos. Então, guarda isso, gente. No protesto, a prioridade hoje de intimação é eletrônica. E isso vai ao encontro de tudo que nós passamos de 2019 para cá. Pandemia, Covid, a revolução da 14.382, da 14.711, o Marco Legal das Garantias, que prioriza o quê? Um sistema virtual. Um sistema virtual. Também vai ao encontro do provimento, que agora está regulamentado pelo CNJ no Código Nacional de Normas, mas nasceu com o provimento 89,
2019, do diferimento da postergação das custas. Porque essa pessoa que está apontando o título, ela não está pagando R$ 1, ela não está adiantando R$ 1 para o cartório. Nem as despesas com diligência, com envio de AR, ela está adiantando. Nem isso ela adianta. Nem isso. Isso tudo é custo do tabelionato. Então, imagina, gente, o tabelião não poder, ou seja, ele ter que despender um valor para pagar o AR, sendo que ele pode fazer eletronicamente primeiro. Então, essas normas todas, ela veio para quê? Facultar o tabelião a encontrar o devedor de forma eletrônica, de forma mais módica, ou seja, com menos custo para o devedor, para o credor, para o cartório. Como o credor não antecipa as custas, fica então para o cartório e para o devedor, porque, querendo ou não, essas custas depois serão arcadas pelo devedor. E se o tabelião pode evitar ou diminuir, por quê? A intimação eletrônica ela vai ter um custo menor, porque, querendo ou não, você está mandando correspondência para outra comarca. Então, vai ter os custos postais, e já diminui esse custo postal. Então, essa é a lógica do sistema hoje. Mas o examinador aqui, ele se equivocou. Aqui houve um equívoco grande, e essa questão ela tem que ser objeto de mudança de gabarito, ou mudar o gabarito dela, ou então anular, já que se o próprio examinador errou, né, então outras pessoas também podem ser induzidas a erro da forma como ele montou o enunciado. Porque ele montou o enunciado para tentar mostrar, provar que tem que ser feito por AR. Só que não é essa a lógica. Quem conhece o sistema e quem tem todo esse conhecimento do código de normas, né, acertou essa questão, que, na verdade, o gabarito, né, ficou equivocado. Né? Acertou, mas errou. Acertou, mas errou. Então, tem que mudar o gabarito aqui, tá bom, gente? Não sei se vocês conseguiram acompanhar bem essa questão aqui, mas essa questão é a minha praia, principalmente, né? Porque é protesto. Bom, aqui é a questão 23, fala da averbação de sentença judicial de anulação de casamento. Essa questão aqui, gente, eu também entendo que há possibilidade de ter aqui duas respostas, tá? Primeiro, por quê? Ele diz aqui que Maria ajuizou a ação de anulação de casamento, né? A sentença foi procedente e Pedro, então, interpôs a apelação. A banca, então, coloca aqui, ela também, mesma coisa, ela vai para a literalidade aqui da questão, vai para a literalidade. O problema aqui da literalidade é que se você pode ver aqui, né, que existe aqui a forma como a questão, o enunciado é montado, dá a possibilidade de você entender que há uma outra resposta. Tá? Porque quando ela entra aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui na parte técnica. Deixa eu pegar essa questão aqui diretamente. Anulação do casamento. Aqui, ó. Vou pegar aqui essa. Ela na prova 2, na prova 2 ela é 23, mas na outra ela é a prova 1. Tá? E aí eu trago aqui o recurso, né? Possibilidade de alterar, tá? Por quê? Porque ela, na verdade, aqui trouxe, né, como questão, deixa eu abrir a própria questão aqui para analisar, eu vou compartilhar aqui com vocês, aí, só um minuto, deixa eu ver aqui, mudar aqui o compartilhamento rapidinho, ou então era só botar a questão ali, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu manter aqui, eu coloco a questão, vou botar aqui a janela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu manter ali. Manteve, não manteve? Está do mesmo jeito, né? Deixa eu pegar aqui a questão em si. Vou pegar aqui as questões, tá? Porque ele traz aqui como gabarito
Ele traz como gabarito a letra D, né, gente? Aí a letra D, ela diz o quê? Assim, o oficial de registro comunicará dentro de 48 horas o lançamento da verbação respectiva ao juiz que houver subscrito a carta de sentença mediante ofício. Ok. Essa previsão, ela está correta. Correta. Beleza? O problema está na alternativa B, também está juridicamente correta, né, com base lá no artigo 100, parágrafo 5º da Lei de Registros Públicos. Porque lá diz o quê? Lá diz que ao oficial que deixar de cumprir as obrigações consignadas nos parágrafos anteriores, será imposta multa, né? Será imposta multa. E depois, né, multa e a suspensão do cargo até 6 meses, em caso de reincidência, se lhe é aplicada em dobro, a pena pecuniária, ficando sujeito à perda do cargo, né, perda da delegação. Então, a alternativa B, o que ela traz para a gente? Ela diz assim, o oficial que deixar de promover a verbação no momento oportuno ficará sujeito à perda de delegação. Gente, é uma probabilidade que está prevista no artigo 100. Porque o artigo 100 está dizendo isso, que existe a possibilidade de perder. Ah, professor, mas lá está dizendo se é reincidente. Tá, mas a questão não cobrou isso, ela também não restringiu, né? Ela não colocou ali o oficial que deixar de promover a verbação no momento oportuno ficará sujeito à perda da delegação, mesmo em caso de residência. Não colocou isso, ou exceto em caso de residência, ela não entrou nesse mérito. Ela disse o quê? Pode perder a delegação? Pode. Então, o oficial que deixar de promover a verbação no momento oportuno ficará sujeito à perda de delegação. Tá? Então, isso pode acontecer no futuro? Pode ter sido com residência? Pode. Então, assim, você percebe que há o quê? A possibilidade de ficar sujeito. E o que a questão diz ali é isso. Você está sujeito a uma possibilidade de perda de delegação. Né? Então, se há possibilidade de perda, e a questão diz aqui que há possibilidade de perda, então eu entendo que há duas respostas aí. Tá? Por quê? Ela pode ser perfeitamente considerada. Tá? Porque não teve restrição na alternativa. E ele diz o seguinte, ele fala aqui, o oficial que deixar de promover a verbação no momento oportuno ficará sujeito à perda de delegação. Ou seja, para frente, para o futuro. Tá? Então, eu entendo que aqui ficou contraditório, ficou abrindo margem para duas opções, e se abre margem para duas opções, a gente pode pleitear com certeza aí a anulação da questão. Tá bom? Aí vem aqui a questão 26, que é da alienação fiduciária. Tá? Da alienação fiduciária. E aqui na alienação fiduciária, eu vou até tentar ser um pouco mais rápido, né? Porque, por causa do horário aqui de vocês, a alienação fiduciária aqui é convencimento cruzado. Tá? Então, aqui na alienação fiduciária, a mesma coisa, João celebra constituição financeira, um contrato de alienação fiduciária de propriedade superveniente. O que acontece aqui, gente, é que nós temos aqui, vou tentar acelerar um pouco mais, para mim também duas possibilidades, a C e a E. Né? Tanto uma quanto a outra está correta. Tá? Por quê? Porque na C ele tem a faculdade legal de vencimento cruzado, requisito material, e na E, procedimento formal de execução da garantia após o vencimento. Então, você tem duas opções aqui. Tá? Então, como a questão exige a escolha de apenas uma, se você tem duas opções, ela é juridicamente inválida. Né? No meu entender aqui, existe possibilidade, sim, de fazer o recurso, e eu vou disponibilizar lá as minutas para vocês darem uma olhada. Aqui, nós temos a 30, essa 30 aqui é bem interessante. Essa 30 aqui, ela essa aqui tem que explicar, né? Porque muitas vezes você não consegue ver nela nenhuma de cara, assim, você não consegue ver um erro, mas está totalmente equivocada. Por quê, gente? Qual é a história aqui? A história aqui é o seguinte, João é contratado como funcionário de um tabelionato de notas. Está sendo contratado tabelionato de notas. E o tabelião orienta sobre as normas de conservação do documento. O tabelião faz a orientação para um funcionário que chegou no cartório do tabelionato de notas sobre como tem que ser conservados os documentos no tabelionato de notas. Porque ele está sendo contratado tabelionato de notas, correto? Essa é a lógica. Esse é o enunciado. Aí, quando você vai
começa falando assim. Aí você vai para o comando do enunciado, ele diz assim, conforme a lei 6.015, opa, peraí, já tem uma desconexão aí. Tabelionato de notas. E você vai para a lei 6.015, já está desconectado. Ou seja, o enunciado já não está refletindo aqui o caso hipotético. O caso hipotético é um funcionário do tabelionato de notas sendo orientado pelo tabelião, seu chefe, de como ele vai ter que preservar a questão da documentação. E aí a resposta é o oficial. Gente, peraí, oficial é lá nos registros públicos. Tá na lei de registro público, isso está. O comando manda ir para a lei de registro público, manda, mas está equivocado, porque não bate, não tem sintonia com o caso hipotético. Isso cria, gente, uma total contraditório. Venire contra. Tem um venire aqui? Acho que é um venire aqui. O comportamento do examinador ele é contraditório. Tá? Tem um comportamento contraditório aqui. Como é que eu prepara uma questão, um enunciado, dizendo que o tabelião está preparando o funcionário dele, orientando de como tem que conservar os documentos. E aí, depois, quando eu vou para as opções, para escolher as opções que o tabelião deveria estar orientando o seu funcionário, eu vou falar de outra coisa. Eu vou falar de registros públicos, que a conservação é distinta, é diferente. Gente, tabelião formaliza juridicamente a vontade das partes. O registrador, ele arquiva documento em livro. O livro, o documento do registrador é permanente. Ele faz guarda permanente desses documentos. O notário, não. O tabelião de protesto, não. O tabelião de protesto, protocolo é 3 anos. O livro de protocolo. O livro de protesto são 10 anos. Os documentos, gente, 3 meses, 6 meses, tudo em meses. No máximo chega 1 ano. Notas, também a mesma coisa. Vários documentos no Notas lá, tem 1 ano, 5 anos, 10 anos. Não é permanente. E aí você vai para uma questão que está falando de registro público. Ou seja, está desconectado. É um venir aí. É um comportamento contraditório do examinador. Só que isso balança o candidato que está ali, que conhece o assunto. Né? Como é que o tabelião... Peraí, tabelião e registrador, estou falando de 2 coisas diferentes. São profissionais com competências distintas. Eles estão no mesmo bojo de delegação, mas cada um com um papel. Então, eu estou ensinando o papel do tabelião para o meu funcionário e na hora, lá embaixo, nas opções, não tem esse papel. Isso cria uma confusão, claro, que o candidato vai buscar ali algo conectado com o enunciado, gente. Tem que estar conectado com o enunciado, e não estava. Então, para mim, é uma questão que é objeto, sim, tem que ser objeto de anulação. Tá? Por quê? Porque não reflete, não há conexão, e viola vários princípios aqui. Para mim, viola vários princípios da regra editalícia, de como tem que organizar ali a questão. Então, para mim, o enunciado descreve situação típica da serventia notarial e, na hora de exigir conhecimento, ele vai cobrar do registrador, ou seja, é do registrador contraditório, e não a atividade notarial. Então, assim, isso não se aplica à realidade do tabelionato de notas, e a questão, para mim, deve ser anulada por desconexão normativa. Tá? Mas eu vou deixar o fundamento também que eu utilizei para os mentorados aqui, para todos que acompanharam. Tá? Então, adequação lógica entre enunciado e base legal. Tem que ter, né? Princípio da confiança legítima do candidato. Você está confiando de que você está lendo o enunciado e esse enunciado está conectado. Quem não leu o enunciado foi direto para as perguntas, então, provavelmente acertou, mas quem leu o enunciado desconectou, tá? Ficou contraditório e perdeu tempo com a questão também, tentando entender o que o examinador queria. Né? Aqui também, gente, um erro aqui terrível, né? Aqui é a questão também de direito civil, essa questão aqui nem deveria estar aqui, essa questão de direito civil, eu já falei dela no início, mas ela ainda tem um direito também, uma violação material aqui. Tá? Por quê? Porque ela traz o gabarito equivocado, ela parte do pressuposto que tem que ter autorização prévia aqui do juiz, ou tem que ter autorização judicial para o casamento. O casamento já foi realizado, gente. O que há, o quê? É uma confirmação depois desse casamento através de testemunhas. Então, aqui há um total equívoco também, tá?
de dizer que haveria necessidade da... você despreza uma questão que está certa, que veio aqui, a correta, né? O casamento poderá ser celebrado na presença de 6 testemunhas que com os nubentes não tenham grau de parentesco em linha reta e colateral até o segundo grau. Inclusive, isso aqui é o texto da lei. E foi considerado errado pelo examinador. Tá? Então, está totalmente equivocado aqui a questão. E não só por isso, porque também é uma questão puramente de direito civil, não deveria estar aqui no bloco de direito notarial registral. Ela, na verdade, furtou a possibilidade de ter uma questão aqui de direito notarial registral feito pelos candidatos. Tá? Então, eu já vou pular, porque, né, a gente já falou dela antes. 35, mesma coisa, gente. 35 também, ela está no local indevido, a gente já falou dessa. Deixa eu ver aqui. A 36, mesma coisa, também, tá? Local indevido. E a 37 também. Então, até a 37 aqui, a gente já falou logo no início, tá? E agora a 56. A 56, gente, poxa, mesma coisa. A 56 está desconectada com o quê? Com a realidade do registrador, tá? O registrador, e aqui, viola várias coisas aqui, várias, porque você não olha para a prática, tá? E você, o que parece entender aqui é que vale mais a literalidade, ela sobrepõe a interpretação teleológica. Então, aqui a interpretação foi feita pelo examinador, é literal, e não sistêmica, teleológica, para o sistema notarial registral. Aqui, trata, isso aqui, inclusive, é objeto de julgado já, está em segredo de justiça, mas a gente tem a ementa, eu coloquei a ementa dele aqui, dizendo que é garantido, sim, a possibilidade, né, de você fazer a inseminação artificial, a autoinseminação, né, artificial caseira, e aqui, gente, o casal, casadas, compareceram na presença do oficial registrador, casadas, tá? Elas são casadas, certidão de casamento, casadas, compareceram para registrar a criança e foi negada a uma delas entrar na filiação, tá? Entrar na filiação, ou seja, que viola a dignidade da pessoa humana, aqui o registrador, nesse caso hipotético, agiu mal mesmo, mal, tá? E se ele tivesse qualquer... aqui não teria nem como ter, né, gente? Por quê? Se você não pode fazer tratamento discriminatório, né, e isso já está decidido pelo STF, isso já foi julgado, não só em um julgado, eu trouxe os julgados todos aqui para vocês, que é a ADI 4277, a ADPF 132, reconhece a inconstitucionalidade de qualquer distinção jurídica entre casais homoafetivos e heteroafetivos, inclusive quanto à parentalidade. Aí você imagina, gente, um casal com certidão de casamento comparece no oficial de registro dizendo que são as mães das meninas, uma que gerou e a outra que é casada, fazendo um reconhecimento ali, né, presencial, e o oficial negar. Muito mal mesmo. Tá? E aí, tem ali o reconhecimento, já está reconhecido o direito de planejamento familiar, a igualdade das formas de filiação, tá? Outra coisa é a presunção da maternidade da mãe não gestante em união homoafetiva com inseminação caseira. A gente tem ali esse julgado lá, 2024, está em segredo de justiça, mas tem a ementa. Então, assim, não tem como o oficial fazer essa negativa. Tá? Não tem como ele fazer essa negativa, negar esse registro, porque, gente, temos aí vários direitos constitucionais protegidos. E aí, se você faz isso para um casal heteroafetivo, gente, o heteroafetivo, você faz, né? Então, por que não fazer para o homoafetivo? Ah, mas aí ela não tinha lá a documentação da clínica, mas já tem já um posicionamento nesse sentido da possibilidade da inseminação, da autoinseminação caseira, tá? Ser feita. Então, aqui, realmente, houve um equívoco no gabarito
e tem que também ser corrigida, anulada essa questão também. Bom, gente, eu acredito que é isso. A gente ficou aqui já quase uma hora, né, falando. Aqui no final, eu coloco aqui cada questão, o tema de cada questão, o gabarito e o pedido que deve ser feito. E agora, assim que eu terminar essa live aqui, eu já vou anexar, junto com esse material, a minutazinha lá que vocês podem utilizar também para fazer o recurso de vocês com um aprofundamento um pouco maior do que eu expliquei aqui, né? Porque não tinha muito tempo para fazer, tinha que ser no máximo uma hora, tá? Então, vocês podem buscar lá, que vai estar lá a minuta, que um primeiro modelo, uma primeira minuta, que vocês podem utilizar para adequar os recursos de vocês. Tá bom? Gente, beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo ENAC aí. Vamos esperar que a banca efetivamente consiga verificar os equívocos que ocorreram nessa prova, possa corrigir. Porque errar, gente, é possível errar, né? O erro ele é humano, acontece, mas o prejuízo é muito grande. E o mais importante é a banca reconhecer esses equívocos. Se a banca reconhece, anula as questões, né? E aí pontua, dá os pontos para todas as pessoas, até porque não é um concurso concorrencial, um não está concorrendo com o outro. Então, se ela reconhece e anula a questão e privilegia todos que erraram aquela questão, isso acho que é interessante, é um dever de justiça e a banca tem que fazer. Tá bom? Então, fica aqui a minha contribuição com todos vocês que fizeram essa prova, a minha consternação também, principalmente para quem é delegatário, muitos me ligaram, né? Muitos me ligaram. Meu medo é o CNJ anular a prova. Não, eu acredito sim que se ele anula a próxima, Tiago, ela vem de forma adequada. Se eu não tenho nem esse medo, porque eu acho que se ela anular, é interessante anular. Por quê? Porque se anula, ela não pode exigir essa certificação de ninguém, enquanto não for feita a nova prova. A FGV ela vai agora tomar esse cuidado e essa cautela de fazer efetivamente da forma adequada, mas assim, Tiago, na realidade, eu acho pouco provável o CNJ, ele mesmo que é o provedor desse concurso, ele anular essa prova. Acho pouco provável, talvez cobre aí um ajustamento de conduta, de repente, da FGV, com a correção e, de repente, até com um pedido de providência, por exemplo, bem feito, ele determine aí a anulação de algumas questões, não sei, né? Mas, se anular, seria muito bom, porque esse é um recado, né? É um recado, mas eu acho que não acontece. Não acontece mesmo. A gente já viu isso acontecendo, essas não digo nem arbitrariedade, mas essas violações ao edital, e que muitas vezes só é corrigida jurisdicionalmente, ou seja, com ações judiciais para corrigir, porque muitas vezes nem a banca acaba reconhecendo esse equívoco, né? Mas é o que é de justiça que deveria ser feito. Mas vamos aguardar, vamos ver. A minha contribuição está aqui com vocês. Espero que a banca efetivamente consiga, a partir de amanhã, debruçar nesses recursos e fazer justiça. Fazer justiça, principalmente com muitos delegatários que foram obrigados a fazer essa prova de remoção. Tá? Eu conheço vários que já me ligaram e, assim, tristes, porque porque não imaginavam que haveria essa fuga de cobrança de temas que sequer têm a ver com a atividade notarial registral, fora do tema. Aí quer dizer, tá, 60 questão notarial registral, aqui eu vou cobrar notarial registral, fora eu vou cobrar, estou solto, estou livre. Não é. As demais disciplinas têm que estar conectadas. A gente viu ali que teve examinadores que foram conscientes, teve examinadores que efetivamente, lá na disciplina dele, ele conectou com o direito notarial registral. Teve isso, a gente viu isso. Né? Em direito empresarial aconteceu, em direito tributário aconteceu. Agora, a gente viu que o constitucional, por exemplo, ele saiu fora da casinha. Né? O constitucional foi cobrar totalmente fora
totalmente fora da atividade notarial registral. Botou uma, aí de 9 questões, você botar uma ou 2 questões que estão ligadas à atividade notarial e o restante vai cobrar conhecimento lá para quem vai fazer concurso para procurador, para magistratura, para o Ministério Público, para a Defensoria. Não, está totalmente equivocado. Tem tanta coisa que pode conectar e cobrar efetivamente para aqueles que são da atividade notarial registral. Espero que alguns desses examinadores que fizeram essas questões possam estar assistindo esse vídeo aqui agora e conseguir entender que isso não avalia, entendeu? Isso não avalia, isso exclui quem é da atividade, quem está estudando para a atividade. E não consegue fazer avaliação, porque avaliar, o concurso é para avaliar quem quer atuar naquela área. Então, eu tenho que fazer questões conexas com aquela área, com aquilo que... Gente, e eu acho assim, interessante que a FGV ela tem um estilo muito interessante, que é trazer casos hipotéticos. Né? E cadê os casos hipotéticos das outras disciplinas ligados à atividade notarial registral? E eu não consegui achar. Não consegui achar, achei um ou outro ali. Não está. Cadê os casos hipotéticos da atividade notarial registral ligado com direito constitucional, ligado com direito tributário, com administrativo, com penal, processo penal? Cadê os crimes funcionais que podem ser praticados pelos delegatários? Então, assim, a gente procurou e não achou, ou seja, faltou identidade, que eu entendo que faltou identidade. Faltou a identidade, efetivamente, de uma prova, de um exame que um exame que se diz, na verdade, tem que ser, um exame focado para qualificação para fazer os concursos de cartório. Então, faltou essa identidade. E eu espero, sim, que a banca consiga corrigir isso. Provavelmente, eles têm toda uma organização nesse sentido. Foi a primeira prova, e eu acho que os recursos vão orientar a banca, porque os recursos que eu tive a oportunidade de preparar aqui, em todos os pedidos eu coloquei orientação. Orientação para a banca, orientação para o examinador. Concurso é para exame de cartório. Então, ela teria que estar focada nisso. Tá bom? Gente, grande abraço, beijo no coração de todos e a gente se vê por aí, tá bom? Valeu!